Então, boa tarde, pessoal. Então, aqui nós vamos começar um programinha de matemática, matemática no quadro. Então, serão 3 vídeos, duração de 1 hora. Essa primeira hora aí, esse primeiro vídeo relativo a potências, né? Potenciação. Uma revisão para o ensino fundamental, séries finais aí, referente a potências. O conteúdo que temos aí para ministrar. Vamos tentar ser o mais simples, objetivos possível. Espero que todos possam compreender bem a matéria. Meu nome é Mike, sou estudante aí do Centro Universitário Uninter. E esse programa é para o final de estágio, ensino fundamental. Então, quem puder, vamos colocar esse vídeo, está no YouTube. Quem puder, comente, coloque principalmente o seu nome completo e a escola da qual faz parte e aproveitem o conteúdo. Então é isso que vamos procurar fazer. Então, para começar sobre a forma de potência, bem do início, né? Que podemos entender por potência. Então nós temos sempre esta forma básica aqui. N vezes. O que isso significa? Temos aqui então a base, o N então significa o expoente, e o resultado é a potência. Tudo aqui é a potência. Então, um número qualquer, A, elevado como base, elevado num expoente N, temos a quantidade de vezes de multiplicação entre eles. Então, a gente primeiro tem que saber que esse N não é uma multiplicação direta, e sim uma repetência, uma repetição de multiplicações, tantas vezes quanto se fizer necessário o N. Partindo para um ponto mais prático, então, com números, podemos expressar da seguinte maneira. Por exemplo, o 2 elevado como base, elevado na potência 4. Então, a base é 2, a potência é 4. Então, como a gente já tinha visto anteriormente, é igual a 2, primeiro termo, vezes 2, se fosse elevado a 2, vezes 2 seria elevado a 3, vezes 2 elevado a 4, e o simples resultado dessa multiplicação. Então, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, então 2 vezes o 2, aí o resultado 4, aí de novo multiplicamos vezes, então 4, que é o resultado desses 2, vezes o 2 aqui, 8, aí mais uma vez multiplicando, então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 8, 16, resultado 2 na quarta, 16, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então essa é a base das potências. Começamos por essa maneira, né? Então a base elevado a um certo expoente dá a potência, que é o resultado desse cálculo, que tem muitas utilizações, a gente vai ver passo a passo. Então, podemos entender, por exemplo, algumas propriedades. Se nós tivermos o número com a base 0,
elevado a n. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, tanto faz, né? Sempre vai ser 0. Então, para simplificar, se a gente tiver 0 elevado na 3 é igual a 0, 0 elevado na 1000 é igual a 0, sempre vai ser 0, né? 0 elevado na menos 3, cuidado, aqui a gente vai ver, esse número, na verdade, isso aqui não existe. Não existe. A gente vai ver mais adiante. Número negativo aqui no expoente, um 0 como base, não vai existir. Por quê? A gente vai ver. Isso aqui depois a gente vai ver que 1 dividido por 0 elevado a 3, não tem sentido dividir qualquer número por 0, então matematicamente não existe, tá? Mas qualquer número positivo, né, ele vai ser 0, né? Que é o que a gente já indicou aqui. Seguindo então, pessoal. Qual é a outra base assim, que sempre aparece nesses termos todos? A base que sempre aparece, além do 0, né? Então, lembrando, 0 negativo não existe, 0 elevado a qualquer número, seja 1000, seja 3000, qualquer número que for, é próprio 0. Isso é uma definição. Porque 0 é 0, é 0, é 0, e quando é elevado a negativo é como se dividisse por 0 elevado naquela potência, né? E vai dar 0 embaixo. Se dá 0 embaixo, a gente dividir qualquer coisa por nada não existe, né? Então essa é a nossa questão básica. Seguindo aqui, o próximo número interessante que teremos para analisar, qual é? A base mais próxima depois de 0, que é a base 1. Então, 1 como base elevado a qualquer número, n vai ser igual a 1 de novo. Tá? Então, todo número cuja base é 1 é ele mesmo. Então, se eu levar 1 a 1 milhão, né, 1000, milhão, continua sendo 1. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu multiplicasse 1 vezes 1 vezes 1 até chegar no 1 milhão de 1, continuaria sendo 1. Então, 1 como base, ele chega no próprio 1, qualquer que seja o número elevado, desde que ele seja positivo, né? Se a gente tiver um número negativo como expoente, aí vai acontecer uma propriedade bem particular. Eu coloquei 1 elevado na menos 3. Vou fazer maiorzinho aqui para ficar melhor. 1 elevado na menos 3. Menos 3 vai ser igual a 1 elevado na 1 sobre 3. Certo? Daí o que acontece? Pela propriedade lá que a gente já sabe. Só que 1 elevado a 3 ou 1 elevado a 1 milhão vai dar 1 dividido por 1 igual a 1. Aqui sempre vai dar 1. Então aqui vai dar 1 do mesmo jeito. Então 1 elevado a qualquer expoente, mesmo negativo, ele vai dar 1 de volta, né? Porque aí já tem sentido colocar ele na parte de baixo, dividindo vai continuar sendo 1. Tá? Então se tivesse 1 elevado a menos 1 milhão, 1 milhão seria 1 sobre 1 elevado a 1 milhão. 1 milhão. Tá? Como aqui vai dar 1, 1 elevado a 1 milhão, a gente já viu aqui que dá 1, ou qualquer número. Então ele volta a ser 1 de novo. Então 1 elevado a qualquer número positivo ou negativo continua sendo 1. Tá? Seguimos adiante. Para que serve? Vamos indo passo a passo para descobrir tudo isso, né? Tem vários motivos de a gente usar essas potências, né? A gente começa nas potências normais, né? Então, quando a gente eleva qualquer número, vou levar um número 3 ao quadrado, então a gente vai ter 3 vezes 3, que é igual a 9. Né? Então, é isso que a gente pode entender.
dá 9 aqui. 9. Tá? O que nós poderíamos entender quando a gente pensa em quadrado? Uma área, né? Então, se a gente pensar numa área de um quadrado de lado 3, então isso já é uma das aplicações que a gente pode ter. Então, se o lado aqui é igual a 3, e aqui o lado é igual a 3, ou seja, isso aqui é um quadrado. Então, a área desse quadrado, a área de um quadrado, pela forma que a gente já conhece, ou área de qualquer superfície, é lado vezes lado. Como o lado é igual, é lado ao quadrado. Nesse caso, então, a área desse quadrado, neste caso aqui que é 3, aí seja a unidade de força, centímetros, metros, são 3 iguais no caso, olha, 3 ao quadrado. Então, a área deste quadrado é 9. Tá? Esse é um dos usos. O outro uso, que, por exemplo, a gente pode ressaltar lá quando for ao cubo. É um dos usos quando for ao cubo. Mesma coisa, vamos dizer que seja 4 ao cubo. Então vai dar 4 vezes 4 vezes 4, que a gente já sabe. 16 vezes 4 vai dar 64. O que representaria isso aqui numa figura geométrica? Mesma coisa, poderíamos pensar agora fazendo uma figura, né? Em termos de volume. Um cubo. Entendendo um cubo aqui. Que seriam as linhas ocultas do cubo, né? E aí, cujo lado desse cubo é igual a 4. Certo? Se o lado desse cubo é igual a 4, aqui é igual a 4, todas as facetas do cubo são igual a 4, e a profundidade dele também. Então, o volume desse cubo, volume é lado ao cubo, nesse caso, porque todas as facetas são iguais, que é a área da base vezes a altura. Se fosse um paralelepípedo aqui, teríamos uma outra medida que não seria igual aos lados, né? Seria maior, então seria um volume igual. Então essa aqui seria a base. Então a base lado ao quadrado, 4 ao quadrado dá os 16. Aqui seria a área da base nessa parte e a profundidade nessa outra parte aqui, por isso é o cubo. Tá? Então o cubo com a mesma potência de base seria um volume de um cubo, né? Lado ao cubo. Tá? Esse é um dos usos que a gente já pode pensar na base da geometria, né? E aí tem muito mais coisas que a gente vai vendo aí, propriedades e tudo mais que a gente pode ir vendo. Tá, então, apagando aqui. Fora isso, tem uma outra propriedade bem interessante, que é o que? É a nossa base, vamos ver se o azul vai dar certo. Qualquer número, está muito fraco, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Alguém vai pensar, mas como assim qualquer número elevado a 0? Exatamente, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Menos 3 elevado a 0 é igual a 1 e assim por diante. Positivo ou negativo, qualquer número elevado a 0 é 1. Mas daí alguém poderia pensar, tá, mas da onde sai se qualquer número elevado a 0 é igual a 1? Sai de uma propriedade, a gente vai ver por menor depois, relativa à fração. Como assim? Vamos pensar que nós tenhamos nessa base aqui, ó, 3 elevado na 4, dividido por 3 elevado na 4. Então, de cara, a gente já poderia ver que 3 elevado na 4, aqui, se a gente for estender para ver direitinho, seria o 3 vezes o 3 vezes o 3 vezes o 3. Embaixo também a mesma coisa, 3 vezes o 3 vezes o 3 vezes o 3.
3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 81 dividido por 81, que é igual a 1. Mas se a gente pensasse que o número em cima dividido por o número de baixo, direto, né? Simplificando, cortando, já daria 1 igual. Tá? Mas por que eu fiz isso? Porque daí tem uma propriedade chamada de quando a base é a mesma, então vamos considerar a base a mesma. Vamos fazer uma operação com potências, com um divisor. Então, 3 quartos dividido por 3 quartos. Então, a propriedade que diz que a gente conserva a base. Então, a gente conservou essa base aqui, base. E no caso, como é uma divisão, a gente diminui os expoentes. 4, nesse caso, menos o 4. Então, isso aqui é igual a 3 na zero. Então, essa mesma operação aqui equivale a gente escrever 3 na zero, que é dar 1. E a mesma coisa para qualquer outro dos itens lá, né? Até quando a base é negativa vai ser a mesma coisa, né? Ó, se a base for negativa 1 milhão vai ser a mesma situação, só vai aumentar os números. Mas se a base é negativa menos 3 elevado na 2 sobre menos 3 elevado na 2. Lembre que qualquer número que eu repetir aqui, tanto faz. Desde logo que ele esteja em cima e embaixo, né? Eu vou conseguir chegar no zero. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer o menos 3 vezes menos 3. Vezes menos 3. Aqui vai dar 9. Negativo com negativo, positivo. Mesma coisa, menos 3 vezes menos 3 igual a 9. Se eu tivesse botado o expoente ímpar, teria estado negativo. Mas não importa, porque embaixo também seria negativo, então teria menos, se fosse assim, menos 3 elevado a 3, menos 3 elevado a 3. Daria a mesma coisa, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Daria menos 27. Que é igual dividido por menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, os mesmos menos 27. Aí negativo dividido por negativo é o positivo, e aqui vai dar igual a 1. Tá? E utilizando a propriedade da conservar a base menos 3 e diminuir os expoentes, né, o que vai acontecer? Menos 3 vai ser 2 menos o 2, vai dar igual a menos 3 elevado a 0. Dá igual a 1, que é o mesmo resultado que deu 9 dividido por 9 aqui do nosso resultado aqui, deu 1, né? Então aqui dá o mesmo 1. E aqui dá o mesmo 1. Então qualquer número positivo ou negativo elevado a 0 é igual a 1. É uma regra matemática? É, mas ela parte daí, né? Às vezes as pessoas só não explicam de onde parte daí. Tá, então quais as que a gente tem até agora? O que a gente tem até agora para a gente recapitular bem, sabendo direitinho o que nós falamos até o momento, né? Falamos então que o zero elevado a qualquer número n, desde que o n seja positivo, ó, quando n positivo, ele vai dar zero. E quando zero elevado a menos n, então quando é negativo, igual a não existe. Porque vai ser a mesma coisa que dividir qualquer número por zero, né? Uma das propriedades que a gente vai ver melhor depois, e daí dividir um número por zero, a gente sabe que não existe. Tá? Isso é uma coisa. A outra propriedade do 1 elevado a qualquer número. 1 elevado a qualquer número n. A gente viu, daí n pode ser positivo. N positivo ou negativo,
gente já viu que dá o próprio 1, né? Porque se for negativo, se o n fosse negativo, menos n, ele ia ficar 1 elevado a 1 sobre e. Que é uma das propriedades da divisão, que a gente vai ver por que também. Então, se eu levar 1 elevado a n, qualquer que seja o n aqui, vai sempre dar 1. Então, 1 dividido por 1, volta a ser 1 igual. Tá? Então, essa é a segunda propriedade. Então, a gente tem a propriedade do zero, a propriedade do 1. E aí, agora, a outra propriedade é quando a base é qualquer n, qualquer base elevada a zero. Aí, qualquer base que for elevada a zero dá 1, que a gente acabou de ver, né? Tá? Então, tu faz a base aqui, lembrando, né? Isso aqui é base, aqui a base, aqui é o expoente, e o resultado é a potência. Tá? Então, a gente já verificou por que acontece isso, certo? Buenos. E agora? Vamos adiante. Esses são os conceitos básicos que a gente tem que ter. Então, isso serve para número com vírgula, qualquer coisa é a mesma situação, tá? Agora números pares ou ímpares. E se eu tiver uma base A elevado a n, só que a minha base A é negativa, o que acontece? Aí vai depender, porque se o A for par, aliás, desculpe, se o n for par, for um número par, a potência, vou botar como P de potência aqui só para entender, a potência vai ser um número positivo, potência positiva. E se o n for ímpar, a potência, que é o resultado ali, será negativo. Então, só melhorando aqui, aqui. Tá? Então, o A negativo ou o A positivo. Então, se a potência for par, é uma coisa. Se o A é negativo, desculpa, a base é negativa, a potência for par, então, o expoente for par, a base é negativa, o expoente for par, então a potência é positiva. Se o n for ímpar, a potência é negativa. Vamos botar na prática aqui qualquer coisa. Menos 3 elevado a 2. Simples. Menos 3 vezes menos 3, 9. E se o menos 3 for elevado a 3, que é um ímpar, n for ímpar, vai dar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Então, 9 aqui positivo, vezes o menos 3 negativo, dá menos 27. Então, a resposta vai ser negativa, menos 27. Tá? E isso para qualquer número. Então, poderia ter assim, ó, menos 4 elevado a 350. Bom, daí eu teria que calcular, isso aqui dá um número enorme, mas o que interessa é que a potência para nós, o que vai ser? Vai acabar tendo um resultado, se é par, 350 é número par, 10, né? Chega a ter 10 é número par, então isso aqui é um resultado positivo. Um número positivo. E menos 4 elevado na menos, aliás, elevado na 351, só para vocês terem uma ideia, que daí já é um número ímpar, 351, então o resultado necessariamente negativo.
exatamente por esse motivo aqui, né? Cada vez que eu tenho duas duplas, se eu tivesse uma terceira aqui, se eu fosse menos 3 elevado na quarta potência, o que aconteceria? Seria o menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, eu teria aqui 9 positivo, aqui eu teria 27 negativo, entenderam? Menos 3 vezes menos 3 dá 9. 9 positivo com menos 3 negativo, menos 27. Menos 27 vezes menos 3, negativo com negativo, vai dar mais 81. Então, esse aqui também dá 81. Certo? Então, o meu menos 3 elevado a 4 ou 3 elevado a 4, positivo, não vai ter diferença, vai continuar sendo 81. Agora, se eu tiver menos 3 elevado na 3 dá menos 27, e 3 elevado a 3 dá 27 positivo. Então, carrega o sinal quando é ímpar, né? Quando é ímpar aqui, o negativo vai carregar o sinal. Quando é par, não vai carregar o sinal da base, o resultado. Tá? Então, isso é uma outra propriedade importante que a gente tem que saber para podermos fazer as nossas potências, né? Então, agora, um exercício mais prático. Tá? Se alguém vai sair e vai fazer sua mala e tem lá uma camisa, uma jaqueta, então ele tem uma camisa, uma jaqueta, tem uma calça e um par de tênis. Se ele tiver isso para sair, o que vai acontecer? Não tem muito o que fazer. Vamos considerar que ele vai usar todas essas vestimentas, né? Um dia mais de inverno e ele tem que usar todas as vestimentas. Então seria o número que ele tem como base, um conjunto de cada coisa, uma coisa de cada conjunto e dentro dessas 4 possibilidades, então ele só tem uma forma de se vestir. Forma de se vestir. No entanto, se ele tiver, em vez de uma, né, se ele tiver aqui 2 camisas, 2 jaquetas, olha, passou a ser 2. Aí ele vai ter 2 conjuntos de cada uma, 2 conjuntos de cada uma. 4 denominações, 4 coisas diferentes aqui. 2 conjuntos de cada uma, 2 elevado a 4. Então, quantas formas ele vai ter? 2 elevado a 4. Que basicamente é o que? 2, o que a gente já sabe, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 8 vezes 2, 16. Certo? 2 elevado a 4, 16. E se em vez de 2 ele tiver 3 aqui? Vamos dizer que ele tenha 3. 1, 2, 3. 3 de cada coisa. Ou ele pode estar vestindo um desses conjuntos e vai ter outros. Então aqui daí vai mudar, né? Então vamos ter mais 3. 2 como base, nós vamos ter 3. Vai ser 3 elevado a 4. Né? Que é o nosso velho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Então aqui ele vai ter 3 vezes 3, 9. 3, 9, 27. 27 vezes 3, 81. Então tem 81 formas de fazer a sua vestimenta. É bastante mesmo. São 13 possibilidades. Porque daí ele pode botar uma camisa com outra jaqueta, uma calça, um par de tênis. A gente vê aí que dá bastante coisa. Né? Então esse é um dos exercícios possíveis, práticos. Né? Tem muitos outros. Seguindo adiante aqui.
Então, tem uma outra propriedade aqui interessante que agora nós falamos na base negativa, agora nós vamos falar na potência com expoente negativo. Então nós teríamos um A de base e aqui o expoente negativo. Então o que vai acontecer com isso? Vai acontecer isso aqui, uma inversão. 1 sobre A elevado a N. Por que disso? Vamos pensar em qualquer número aqui. Vou levar 2 na menos 3. Aí pela regra aqui direto, então seria 1 elevado na 2 sobre 3. E por que isso? Mesma coisa de uma das propriedades que a gente já vai falar, da subtração. Então a gente poderia pensar que esse 1, vamos voltar aqui para uma das regras, o 1, então qualquer número elevado a 0 é igual a 1, ok? Foi o que a gente comentou, né? Então se eu levar 2 a 0, por que eu estou usando 2? Porque eu estou comparando com a parte de baixo para ficar entendido, né? 2 elevado a 0 é igual a 1 também. Então isso aqui, se eu posso simplesmente substituir esse 2 elevado a 0 aqui, né? Então, o que aconteceria? Seria 2 na 0 dividido por 2 na 3. E como a regra da divisão nos diz, né? Conserva-se a base e subtrai os expoentes. 2, 0, menos 3, então ficará 2 na menos 3. Então, por isso que a regra vale. Justamente porque eu considero que eu coloco a mesma base que está embaixo e faço uma subtração. Então, todo número elevado, toda base ali elevada a um número negativo é a mesma coisa que eu fazer o inverso, né? Colocar 1 sobre aquele mesmo número como base elevado na n, só que daí positivo, né? Daí isso aqui era negativo e aqui fica positivo. Tá? Então isso aqui é outra propriedade. Vamos aí, quem quiser vai copiando aí, vai fazendo aí para ter esses resumos, que isso tudo é importante, né? Tudo isso a gente vai usar na hora de exercícios, de compreender bem a matéria, de entender o que a gente está fazendo com tudo isso, né? Então temos assim algumas que a gente chama de propriedades de potência, da potenciação. Propriedades da potenciação. Potenciação. Alguma a gente já adiantou que precisava para demonstrar por que era assim, né? E outras a gente vai dizer agora. Tá. Então temos a propriedade ali. Ó, quando a gente tem produto de potência de mesma base. Produto, mesma base. Nesse caso, então, o que a gente tem? Por exemplo, 5 elevado a 3. Quase 3 vezes 5 elevado a 2. Isso aqui a gente faz o que? A regrinha conserva-se a base, soma os expoentes. Então, conserva-se a base, 5, somos os expoentes, 3 mais 2. 5, 3 mais 2. Então, isso aqui exatamente é 5 elevado a 5. Né? Então, a gente pode ver que dá exatamente isso. Se quiserem fazer uma prova, né, a gente sabe, é só fazer a multiplicação separada e ver se funciona, né? 5 elevado a 5 dá 25, vezes 3 dá 125, vezes 25. 5 elevado a 2, 25. Tá? E 5 elevado a 5, quando é que vai dar? Vai ser o nosso 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes, né? O n aqui, n igual a 5. Então, 5 vezes eu repito o número 5. Então, vai dar a mesma coisa, ó. 5 vezes 5, 25, vezes 5,
125. E aqui os mesmos 25. 125 vezes 25. Então, estou só juntando as mesmas coisas. Então, dá igual, né? Tá? Se quiserem fazer assim, 25 vezes 25, é só fazer o cálculo aí, né? A gente não vai fazer para não perder tempo aqui. 625. E aqui 250. 5, 2, 11. 3, 125. 2.500. 2.500 mais 250. 625. Estou fazendo um cálculo rápido aqui, pessoal, para ver se está certinho aqui. 5, 2, 6, 5, 11. Isso aí, 3.125 a resposta. Tá? 3.125. Vai dar a mesma coisa que aqui. Tá? Então, a primeira propriedade está certo. Produto de mesma base. Produto entre potências de mesma base. Né? Daí tem o outro que é o quociente. Quociente. Quociente, então, é parecido. Só que a gente tem uma subtração. Subtração, por exemplo, menos 2 elevado a 8, dividido por menos 2, por menos 2 elevado a 3. Isso é igual, entre parênteses, a mesma base, conserva-se a base e diminui os dois expoentes. 8 menos 3, ou menos 2 elevado a 5. Tá? E aí também nós podemos ter uma base fracionária, mesma coisa, tudo igual, né? 1/3 elevado a 15, dividido por 1/3 elevado a 19. 1/3 elevado a 19. 19 vai dar igual a, conserva-se a base, 1/3 elevado a 15 menos 19. 1/3 elevado a menos 4. Tá? Então é isso aí. Então, vamos ver nesse sentido, né? Depois eu tenho uma outra propriedade que é potência de uma potência. Então, potência de potência. Nossa, o que quer dizer isso, né? Basicamente, então, o que vai acontecer? Uma potência, um expoente, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, o que vai acontecer? Se tiver, por exemplo, o número 4 elevado a 6 elevado a 10, então a gente vai conservar 4 e multiplicar os expoentes ali. 6 elevado a vezes 10 vai dar igual a 4 na 60. Só multiplicação, né? Ó, 2 na 5 elevado na 3. 3 vai ser igual a... Então, conservar 2, 5 vezes 3 é igual a 2 elevado a 15. Certo? Tá? E agora uma coisa muito importante. Isso, por que tem esse parênteses? Porque é muito diferente se eu fizesse assim, ó, 2 elevado a 5 elevado a 3, sem o parênteses. Aí é diferente, pessoal, porque daí o que acontece? Aí eu teria que elevar o 5. Né? Aqui é diferente, entre parênteses é uma coisa, fora dos parênteses seria outra.
Aí se não tiver parênteses eu vou ter que levar o 5. Então isso aqui ficaria a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Então ficaria 2 elevado a 125. Completamente diferente de 2 elevado a 15. Por isso que tem que ter o parênteses, tá? Se não tiver, é assim que funciona. Aí eu tenho que simplesmente elevar a potência também. Aqui não é o caso, né? Então eleva a potência. E se vocês quiserem fazer que dá certo, a mesma coisa. Vamos pegar um númerozinho menor para ficar mais fácil. 2 elevado na 2 elevado na 2. Seria 2 vezes 2, né? 2 elevado na 4. Vamos resolver primeiro o parênteses aqui. 2 elevado na 2 dá 2 vezes 2 elevado na 2, né? E 4 elevado na 2. 4 elevado na 2. 2 vezes 2, 4 elevado na 2. 4 elevado na 2 e 4 vezes 4 que é igual a 16. E 2 elevado na 4, a mesma coisa. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8 vezes 2, então mesmo 16. Então a propriedade funciona. Mas, lembrando, entre parênteses, tá? Tem que ter esse parênteses aí. Tá? Isto é isto. E tem outra propriedade que é mais uma propriedade: produto inconsciente de potências de mesmo expoente. Então, quando a gente tem o mesmo expoente, produto e quociente, agora não é a base que é a mesma, é o expoente que é o mesmo. Mesmo expoente. Tá? Produto consciente, mesmo expoente. Tá, então daí o que a gente vai ter? Então aqui, por exemplo, elevado na 3 vezes 6 elevado na 3. Olha o que ficou igual. Que ficou igual a esses dois aqui, ó. Esses são os iguais, não é mais a base, é os expoentes iguais. O que acontece? A gente só junta as bases. 2 vezes 6 elevado na 3. É só isso. Então nós temos 12 elevado a 3. Ok? E a mesma coisa vai servir se for dividida. 3 elevado na 6 dividido por 4 elevado na 6. 4 elevado na 6. O que é igual? Os expoentes. Tá? Sendo igual aos expoentes é a mesma coisa que eu juntar os dois. 3 dividido por 4, então um sobre outro. Divido um direto para o outro e levo na 6. Mesma situação. Certo? Então essa é a outra propriedade que a gente tem. Vamos falar então agora de um outro assunto chamado notação científica, que é muito usada, a gente vê isso muito. É uma notação que é usada para vários, né? Inclusive na própria informática. Uma pequena diferença é que na informática a gente não trata de 1000, mas 1024 bytes, quando a gente chama de gigabyte, megabyte, terabyte, coisas que vocês já estão acostumados aí com tanta parte de tecnologia, nada mais é do que essa notação científica também, né? Com essa ressalva que a base de bytes é 1024, não é o 1000, né? Então, numa notação científica. Notação científica. Notação científica é uma notação que a gente tem um número qualquer aqui, maior ou igual a 1 e menor que 10. Tá? Então esse aqui é maior que 1 e menor que 10. Então tem que ser, essa é a regra, tá? Por isso que a gente vai ver como é que funciona. Daí ele é vezes o 10
10 é a base, quer dizer a ordem de grandeza, né? Então, uma potência de base 10, essa é a base 10, elevado no número inteiro. Então, qualquer número que a gente possa pensar, podemos imaginar dessa maneira. Daí a gente já começa a ter um exemplo, por exemplo, do metro. Um metro igual a 100 centímetros. Isso é base. Ou 1 metro igual a 1000 milímetros. Então a gente pode trocar isso por notação científica para não escrever números tão grandes, que essa é a grande vantagem, né? A gente compreender que não precisa escrever números tão grandes. Então poderia dizer que 1 metro é igual a 1 vezes 10 na 2 centímetros. Ou 1 vezes 10 na 3 milímetros. Tá? Por quê? Porque o 10 na 2, o que é a base 10 elevado na 2? É 10 vezes 10. Tá? Então a gente pode entender que é o 10 vezes 10 é 100. 100. E o 10 elevado na 3, o que é? 1000. Então 1 vezes 1000 é os próprios 1000 milímetros. 1 vezes 100 é os próprios 100 centímetros. Tá ok, pessoal? Então aqui ficou meio apagadinho, vou botar de novo milímetros. Milésima parte de 1 metro. Tá? E aí outras coisas que a gente pode falar, quando a gente fala em nanotecnologia, é uma palavra bastante usada aí. É a tal da base 10 na menos 9. Ou 1 vezes 10 na menos 9. Né? Que seria o quê? Em termos de número mesmo, seria 0. Se a gente pudesse expressar em números, isso aqui 1 vezes 10 a menos 9 é 0, quantas casas depois da vírgula vem? Aí que tal? Se é negativo, se é positivo, vai acrescentar zeros. Acrescentar zeros sem nenhuma vírgula. Se é negativo, vai dividir. Então cada vez vai ficando menor, depois da vírgula vem os zeros. Então vão vir 8 zeros. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o número 1 aqui. Então, 1 vezes 10 na menos 9. Então, significa que eu estou dividindo esse 10 1000 vezes, ou dividindo esse 1 1000 vezes, dividindo de novo por 1 milhão de vezes, dividindo de novo por mais 1000 vezes. Isso dá, então, vai me dar esse número bem pequeno, tá? Então, esses números grandes ou pequenos é mais interessante, fácil de escrever e mais associado aí na notação científica. Por isso que a gente tem essa função na notação, né? Certo? Então, a gente vai seguir aqui. Vamos seguir aqui. Depois a gente vai ter num outro momento falando sobre a outra parte, né, que é o inverso da potência, que é a radiciação, né? Tá, então nós temos potência de números inteiros e de números fracionários também. Então vamos apagar aqui. Então essa é a notação científica, tá? Então a gente vai ver alguns exercícios, depois vamos ver uma prática para determinar uma função relativa aos números, né, do Teorema de Pitágoras, que é algo importantíssimo para a parte da geometria. E a gente finaliza essa parte de potenciação, o resto é só fazer exercício aí também. Ó, então potências de resultados corretos de números inteiros. Ó, então vamos só um exercício: 3 na 4, 3 na 3, 3 na 2, 3 na 1, 3 na 0, 3 na menos 1, vê que eu estou diminuindo 1 a cada vez ali, 3 na menos 2 e 3 na menos 3, 3 na menos 3 e 3 na menos 4, até o fim. Então esse aqui vai dar basicamente o que a gente já estava vendo antes: 3 na 4,
3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3, 9, 27. 3, 9, 27 aqui vai ser o próximo. Temos 3, 9, 3, 9, 27. 27 vezes 3 dá 81. Tá? 3 vezes 3, 9 aqui então. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 3 na 3. 3 na 3 vai dar 3 vezes 3 vezes 3. 3, 9 e aqui 27. Então a gente só está reduzindo, né? 3 vezes 3, 9. 3 dá 1, todo número elevado a 1, lá que a gente já estudou antes, é o próprio número, 3. Né? Elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. 3 elevado a menos 1, aí a gente parte para a inversão. É a mesma coisa que 1 elevado a 3, elevado a 1, a gente poderia colocar aqui, não precisa, né? 3 elevado a menos 2 é 1 elevado a 3 vezes 3. Ou 1 elevado a 3 elevado a 2, né? A gente só inverteu essa fração aqui. Vai dar igual a 1 sobre 9. No menos 3 é a mesma coisa, 1 elevado a 3 elevado a 3, então vai dar 1 sobre 27. E aqui vai ser 1 elevado a 3 elevado a menos 4, dá 1 elevado a 3 na quarta. Que basicamente é 1 sobre 81. Então o que mudou aqui, nós partimos de 81, né? Que era 3 elevado a 4, fomos reduzindo. 27, 9, o próprio número, o 1. E aqui a gente começa a inverter ao contrário. O 3, como é negativo, ó, veja que aqui é 1 positivo e 1 negativo, então ficou 1 sobre 3. Aqui, no resultado, que no 2 deu 9, vai dar 1 sobre 9. 9 porque é positivo, 2 dá 9. E no negativo, 2 dá 1 sobre 9. Aqui no 3, que é positivo, dá o próprio 27. E aqui no 3 negativo, dá 1 sobre 27, isso é a inversão. E no 4, que é positivo, vai dar 81, 3 elevado a 4, 3 elevado a menos 4, ao contrário, fração 1 sobre 81, tá? Isso é um jeito que a gente pode ver. E os números fracionários, o que acontece com os números fracionários? Também vamos fazer um exercício básico aqui para a gente entender. Números fracionários, então a gente pode ter aqui então, mesma coisa, 2 elevado a 5, eu vou só diminuir para a gente não ter que fazer tantos, elevado na 2, depois vem 2 elevado a 5 elevado a 1, depois tem 2 elevado a 5 na 0, 2 elevado a 5 a menos 1, mesma coisa, estou diminuindo, 2, 1, 0, aqui vai ficar menos 1, né? E 2 elevado a 5 na menos 2. 2 elevado a 5 na menos 2. Então, aqui vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2. Eu levo cada um dos expoentes pelo correspondente. Então, vai ficar 4 sobre 25. Aqui vai dar igual 2 no 5 elevado a qualquer número elevado a 1, qualquer base elevada a 1 é o próprio número, então vai dar o mesmo 2 na 5. Aqui elevado a 0, quanto dá? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Aqui a gente tem que cuidar, então o que acontece? Quando a gente tem menos 1, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que, quando tem um negativo, a gente tem que inverter, então vai ficar 5 sobre 2 elevado a 1. Então vai dar o próprio 5 elevado a 1, 2 elevado a 1, 5 sobre 2. Ó, um inverso do outro. Mesma situação, um inverso do outro. Inverso porque o sinal negativo aqui, menos 1, e aqui o sinal é positivo, 1, né? E o outro aqui, finalizando, só para a gente ter esse exemplo aqui. Mesma coisa, a gente vai inverter 5 sobre 2, e aí vai ficar elevado a 2. Aí vai ser a mesma coisa que 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, né? Cada termo correspondente. Vai dar, então, o nosso 25. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. 25 sobre 4 em vez de 4 sobre 25. Tá?
Tá? Se tivesse como simplificar, a gente simplificava. Aqui não tem como simplificar porque não tem número comum divisor, né? Então, a mesma coisa, ó, ficou um inverso do outro. Pode observar que aqui é elevado a 2, a mesma base elevada a 2, a mesma base elevada a menos 2. Só inverte, né? Então, é isso aí. Certo, pessoal? Então, toda potenciação é assim que funciona. Tá, e a relação da raiz. Vamos introduzir alguma coisinha de raiz. Raízes. Tá, então, se eu elevar 7 elevado a 3, fizemos os cálculos, 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. Se eu fizer uma raiz cúbica de 343, eu vou ter o mesmo 7. Por quê? Porque raiz é o contrário da potência. Então, se eu fizer 343 dividido por 7, vai dar um certo número, teria que calcular aí para saber. E se eu dividir por 7 de novo, vai dar um 7. Certo número não, 343 dividido por 7 vai dar 49. 343 dividido por 7. Né? Então, vai dar 4 vezes 7, 28. Vão sobrar 6, 63. 7 vezes 9, 63, né? Certo? Então, vou dar os 49. Então, eu dividi 49 por 7 de novo. Então, aqui eu dividi uma vez, 343. Então, eu reduzi para ser um quadrado, 49. Depois do quadrado, voltei para ser um número 7. Quando eu divido uma vez só de volta. Tá? Então, basicamente isso. Então, isso aqui é uma forma de representação. Né? E se eu fizer simplesmente esse número aqui também, ó, 343 elevado na 1/3, que aí é o meu expoente fracionário, então vai ser igualzinho a essa raiz cúbica de 343, que vai dar o mesmo 7. Ó, 7, expoente fracionário. Então é como se eu tivesse 1 aqui e o terço lá. 1 dividido por 3, daí dá dessa forma. A mesma coisa se eu tivesse, né, a raiz quinta de 1024. 24. Aí a resposta também é raiz quinta de 1024 é um 4. Se eu levar 4 na 5, eu tenho mesmo 1024. Assim como se eu uma raiz cúbica de 512, eu tenho 8. Ó, pois, um inverso do outro, né? Pois 8 elevado na 3 vai dar o 512. 8 vezes 8, 64. Ó, 8 na 3 é 8 vezes 8 vezes 8. Então, aqui vai dar 64 vezes 8. Se eu fizer a multiplicação, 64 vezes 8. 4 vezes 8, 32, 1, 3. 6 vezes 8, 48. E 3, 51, 512. Certo? E aqui eu poderia representar esse 512 também assim, né? 512 elevado a 1/3. Tá? Que é uma inversão aqui, 512 elevado a 1/3, dá o mesmo 8. Tá? Então essa é uma das inícios aí para a gente entender que a raiz basicamente é o contrário da potência. Né? Então quando eu faço a operação contrária da potência, eu estou fazendo a radiciação. Em vez de estar fazendo multiplicações, eu estou fazendo divisões pela mesma base, pelo mesmo número que está na base. Por fim, pessoal, só um
Tem muitas coisas que a gente poderia falar ainda na parte de potências, né? Mas isso aqui é uma base fundamental que dá possibilidade de se fazer qualquer exercício, né? Eu gostaria de escrever uma coisa bem interessante aqui, que é a nossa área do triângulo, nosso teorema. A gente vai chegar aqui, né? Um triângulo retângulo de áreas A, B e C. Então, tem uma coisa chamada Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas aí alguém pode pensar, tá, mas isso aí saiu do nada, né? Alguém pode imaginar assim, simplesmente jogaram. Aí vamos ver se consigo desenhar a figura direitinho para a gente entender que isso, da própria figura e dos cálculos a gente chega nessa conclusão. Então aqui. C. Tá, então encostando aqui, agora sim, vou encostar um quadrado de C aqui. Mesma medida. C. Aqui C, aqui C. Agora um quadradinho de B. Quadradinho de B. B, tá? Então, significa que aqui, agora sim vai dar certo. Aqui neste canto, eu vou ter o meu C. Aqui eu vou ter o meu C. E aqui eu vou ter meu B. Agora a coisa está funcionando. Então aqui eu tenho A. Aqui eu tenho o C. Aqui eu tenho o B, quadrado de B. E aqui eu tenho o B. C e B aqui. Tá? Para que serve tudo isso? Nós vamos chegar no que a gente quer chegar. Tá? Então vamos dizer que aqui completa. Completamos com B, completamos com C. Então, B aqui, C aqui. Para que serve tudo isso? Agora a gente vai ver. Então, se eu transportar esse A para cá, o que vai acontecer? Ele vai cair, ele vai inverter, né? Então, se eu transportar esse A para cá, vou fazer uma outra figura aqui. Nós vamos ter o mesmo C. E vamos ter o mesmo B. Tá? E aí aqui, nós continuamos tendo o nosso A. Que cai no mesmo B aqui. Tá? Aqui B. E aí eu transportando este daqui para cá, então eu só estou deslocando essa linha lá para cima. Então eu vou ter o A aqui. Daí vai acontecer o contrário, eu vou ter um C aqui. Digamos que fosse reto, né? C. Aí eu continuo com essa linha A transportada para cá, então eu vou continuar aqui. E aí eu fecho com o meu A aqui. O que eu vou ter aqui? Eu vou inverter, aqui eu vou ter um B, a medida que eu tenho lá. E aqui eu vou ter um C. Repare que o C está em vermelho, o B está em preto, o A está em azul, tá? E aqui eu vou ter o meu B de novo. E aqui eu vou ter meu C. Agora ficou mais
claro. Tá? Então aqui eu tenho B, aqui eu tenho C. São medidas todas, né, pessoal? Só estou mostrando em termos de letras, mas é a mesma coisa. E aqui eu tenho B. Tá? E esse meu quadrado vai ser um quadrado de A, né? Que é aquilo que a gente chegou aqui, ó, A ao quadrado. Agora ficou mais claro. Então, qual é essa minha área aqui que eu quero calcular? Que é o A ao quadrado. Essa área interna aqui, que é responsável por tudo aqui dentro. Tudo que está aqui dentro é o A ao quadrado, que é a área desse quadrado de lado A. Ok? Então, a área desse quadrado de lado A, e a medida de A é exatamente essa medida aqui, que é do triângulo, né? Retângulo. Como é que ele vai ser? Não vamos calcular essa área. Nós vamos ter o B mais C, um lado, vezes o B mais C, o outro lado, que é o quadrado de fora. Menos o quê? Menos esses triângulos aqui. Esses triângulos aqui. Então, eu escrevi o C aqui. Esses triângulos aqui. E aqui um B, para ficar bem clarinho. Quanto a esses triângulos aqui? Quantos triângulos desse eu tenho? Tenho um triângulo, tenho 2, tenho 3 e tenho 4 triângulos, ok? A área de cada triângulo desse, qual que é a área de um triângulo? Né? Qual que é a área de um triângulo? É a base, C no caso, vezes a altura sobre 2. Então vai ser C vezes B sobre 2. Isso? Então essa é a parte que eu tenho que tirar. Eu tenho que calcular essa área total aqui, que é o B mais C vezes B mais C, que é a área do quadrado total, e diminuir todas essas fatias de triângulo aqui, como se fosse um bolo que estou tirando essas partes, para saber qual é a área do quadrado. Tá? Então, vai ser a área de cada triângulo. Eu tenho 4 triângulos, então a área de cada triângulo vezes 4. Isso aqui para quê? Para eu diminuir. Então, menos 4... C vezes B sobre 2. C vezes B. C vezes B sobre 2. C vezes B sobre 2. Tá, o que vai dar isso aqui? Então a gente tem que estender, então vai dar isso aqui, né? A ao quadrado é igual a... Agora, aquele 4CB sobre 2, quanto vai dar isso? Simplificamos aqui. Dá igual a 2CB, ok? Certo, né? 2CB. Então, aqui A ao quadrado é igual, vamos multiplicar, por propriedade de multiplicação. B ao quadrado. Aqui eu multiplico também. B vezes C, então vai ser mais BC. Peguei esse aqui, multipliquei por esse aqui. Esse por esse, esse por esse. E esse por esse, e esse por esse, e esse por esse. Então, mais BC, posso botar tudo para ficar na mesma ordem. Mais BC. Sendo que CB e BC é tudo a mesma coisa, né? Aqui eu botei 2CB. Tá? Então, para facilitar aqui, vamos trocar só a ordem, porque multiplicando dá para trocar a ordem também. Só para a gente conseguir raciocinar certinho. 2BC. Tá, então ficou B ao quadrado, B vezes B, mais BC, B vezes C lá, mais C vezes B ou B vezes C, que é o que a gente está fazendo agora, para facilitar a visualização, mais C quadrado. E aqui a gente já fez, ó, menos 2BC. Certo? O que acontece aqui? Ó, menos 2BC. BC mais BC, 2BC. Menos 2BC, então esse aqui eu posso cortar tudo junto. BC com BC, soma dá 2BC, menos 2BC, isso aqui tudo dá zero. Então chegamos à fórmula que nos interessava, que é A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. O que isso tem a ver com potência? Tem tudo. Não tem como ver como é a determinação da área, né? E a gente consegue com esses breves triângulos aí
provar o teorema de Pitágoras, né? Que é tanto usado aí para quando a gente tem os triângulos retângulos. Triângulos retângulos. Tá? Então, com simples base com potências. E por que da potência? Agora a gente sabe que esses lados aqui saem da potência porque na verdade a gente fez comparações entre essas áreas dessas figuras aqui. Por isso que surgiu dessa maneira. Certo, pessoal? Então a gente passou um pouco de 1 hora aí, programação 1 hora. Passamos hoje com uns 20 minutinhos. Procuramos dar todas as bases da potenciação aí para qualquer exercício. No próximo vídeo falaremos mais sobre a parte das raízes, né? E depois partiremos para as transformações geométricas no terceiro vídeo. Tá? Então aguardo vocês uma próxima vez. Espero que comentem, perguntem. Questionamentos a gente pode responder aí nas perguntas. Coloque o seu nome completo e a escola também aí para estar na nossa lista, né, de presença necessária. Certo? Muito obrigado.